Boa tarde a todos. Para embasar o nosso momento de hoje, nós esboçamos um texto, vamos ler e trabalharemos em seguida juntos. O nosso tema é a valorização da vida e a coragem para resolver os seus desafios. Para abrir, nós já gostaríamos de dizer que para nós espíritas, coragem é algo que nós vamos construindo, até isso consta no texto, e que insegurança faz parte de um ser que reconhece que os equilíbrios são móveis. Então faz parte da nossa história sabermos que precisamos nos cuidar muito, porque na verdade seguras são aquelas pessoas que sabem administrar a sua própria insegurança. Quando nós encontrarmos alguém que diz para nós que não tem medo de errar, provavelmente ele não tem a coragem para ir nas construções que precisam ser feitas aqui na Terra, porque ele vai recuar para não errar, para não correr o risco. E aqui falo daqui porque não me lembro quando estive reencarnada, desencarnada, como era lá. Não me lembro de mim desencarnada. Mas segundo os orientadores, eles também, espíritos orientadores, quando estão aí trabalhando no seu dia a dia, eles também não trazem essa segurança toda. Quando nós recorremos a eles, eles vão pensar, eles vão comunicar-se uns com os outros, vão aumentar a sua amplitude de ideias, de condições de construir ideias sobre aquilo e vão fazer respostas. Quem sabe a grande diferença esteja na rapidez com que eles são capazes de fazer essas comunicações. Nós, às vezes, assistindo às aulas do irmão Antônio Grimo, a gente percebe que ele fala para nós e fala com alguns da sua rede. A última aula que eu estou ouvindo agora, foi 2 semanas atrás que foi para essa aula, tem um momento que ele está ditando e diz alguma coisa no sentido de afirmativa para alguém que não sabemos quem. Então vê a velocidade de comunicação. Administra os tempos de forma diferente. Mas na verdade eles também pensam, eles também pedem tempo para decidir e têm a coragem de inclusive assumir. Me lembro que quando compramos esta casa, que recorri ao irmão Locádio, ele se manifestando através do professor Mauri, que é o médium através de quem ele se manifesta, disse para ele que estávamos profundamente felizes, porque o centro funcionava em andares, era o 9º andar, 8º andar, e a nossa vontade era trazer o centro para o chão, num bairro que imóvel que casa é dificílimo de achar e caríssimo. E a gente ficou 5 anos procurando uma casa para levar o centro para o chão. E quando adquirimos, fui a ele chorar, claro, fui a ele dizer que estava muito feliz e ao mesmo tempo colocar a minha questão. Estou triste porque nós não temos médiums suficientes para permanecer durante o dia na casa. Nós podemos, com o esforço dos médiuns, pagar uma secretária para ficar o dia inteiro, a casa estará aberta o dia inteiro. E não teremos uma equipe para fazer passe o dia todo em quem chega necessitado. E ele pediu um tempo. Me dá um tempinho para eu pensar, minha filha. Eu saí da sala e uns 4 a 5 minutos depois, olha a administração de tempo. Ele atendendo outras pessoas, a fila andando. Eu sentadinha fora da sala, a fila andando nos atendimentos, e ele me chama Nájila. Entrei e disse assim, você vai desenhar a obra? Pretendo com o grupo, irmão. Desenho na obra, uma sala no andar térreo, que qualquer um possa entrar cadeirante, uma sala onde nós colocaremos uma equipe atendendo o dia inteiro. A pessoa que for trabalhadora na casa vai aprender a administrar a sala. Entrada, saída,
colocar uma cromoterapia, porque os irmãos chegam à casa às vezes com os plexos descoordenados em função das questões aí diárias, dos desafios. É necessário um sistema para, nos âmbitos da Terra mesmo, coordenar melhor os plexos, ela com os plexos mais coordenados, focada numa mensagem nossa, que na sala vai ter que ter um aparelho de som para pôr uma mensagem, e a pessoa sair do seu universo lá fora e focar naquela mensagem, e nós teremos uma equipe atendendo. Então veja, ele não respondeu de cara, ele ele se deu tempo e construiu a informação necessária, construiu a ideia, e percebemos, nós que trabalhamos aqui, o quanto o atendimento deles nesta sala faz resultados. Não temos dúvida que o resultado é mais eficiente do que o nosso quando nós atendemos. Né, Célia, que você trabalha o que diga. É mágica. Hã? É mágico. Só não é mágico porque acreditamos no trabalho deles e temos certeza. Então, nessa a valorização da vida, inclui nós irmos, para que nós consigamos ir nos encaminhando para a condição de seres que valorizem mais e mais a vida, irmos com nossa sensibilidade, observando o quanto essas equipes invisíveis, começa por Deus, que é invisível enquanto Deus e é visível enquanto obra, esses espíritos desencarnados, que são invisíveis enquanto enxergaram através da materialidade, mas são perceptíveis através da alma, estão aí conosco, nos ajudando a ir nos encaminhando para a condição de valorizar a vida e de construir o tempo todo coragem, porque nós vamos amealhando de conhecimento, de informações que vão nos abrindo para os níveis de resolução para vencermos os desafios que são, no entendimento espírita, permanentes. Não estão sendo também pessimistas, não. Nós só sabemos que, na medida que nós avançamos, porque crescemos ao resolver determinados desafios. Quando crescemos, quando marcamos esse passo evolutivo, que alcançamos através da soma com todos os irmãos na resolução daquele desafio, nós já temos condições de descortinar o próximo. Porque senão não seria evolução. A gente venceria um desafio, tá bom, resolvi, cruzaríamos os braços, assentaríamos, mesmo que estivéssemos caminhando, mas estaríamos assentados em matéria de consciência e de busca, e ali a evolução iria pelo menos, não vou dizer estagnar, mas ela iria andar num passo mais lento. Os desafios são em função especialmente da nossa condição evolutiva. Não é que a gente também, nós nesta casa, de maneira alguma estaremos colocando que os desafios que vão nos surgindo é porque erramos em vida passada. Nós não podemos falar o que não temos prova. Não temos a menor prova. Né? Nós encontramos um cadeirante na rua. Eu vou dizer que é porque numa vida passada ele tirou a perna de alguém? Ele tirou a coluna de alguém? Ele deu um tiro na coluna de alguém? Qual a prova eu tenho disso? E se ele é um missionário que está no seu grupo social, inclusive incluindo eu, trazendo uma lição de que, olha aqui, minha irmã, levanta e anda e trabalhe muito, porque você está com mais condição que eu. Valorize o que você tem. Na valorização. Imagina nós com um síndrome de Down na nossa casa. E eles chegam e encontram um grupo social. Basta eles passarem um tempo conosco, eles nos transformam num grupo social muito melhor. E daí, como que nós espíritas, até agora, tantos de nós dizem por aí que, dizemos por aí, que é porque foi isso, foi aquilo, fez isso, fez aquilo.
E se desencarnarmos e percebermos que ele era um grande missionário no nosso meio, que a Nájila era uma indolente, ele ensinou ela a trabalhar mais porque ela foi tendo que desdobrar um pouco mais para atendê-lo. Que suponhamos que eu seja tia dele. E suponhamos que a mãe seja uma pessoa que tinha dificuldade de entendimento das dificuldades humanas e teve a oportunidade de conviver com alguém com dificuldades e ela foi se aprimorando. Suponhamos que o pai é uma pessoa extremamente de coração duro e ele foi amaciando, até mesmo que eles são extremamente afetivos e eles amaciam qualquer alma que conviver com eles. Por outro lado, eles são do certo, o que é certo. E eles nos encontram de um jeito e deixam de outro em matéria de certo e errado. Isto não. E é assim, não aceita. E decoram uns jargões e seguem aquilo com uma garra enorme. Aí, para mostrar o quanto a diversidade, mesmo aquelas que nós endurecidos achamos que era uma provação, que era expiação, que era karma, que era coisa ruim, nós percebemos ao valorizar a vida, que a convivência na diversidade, mesmo as situações que nos dão mais trabalho para entender, para lidar, para administrar, são situações de crescimento espiritual. Porque valorizar a vida é, sobretudo, nos incentivar a valorizar a oportunidade de crescimento, transcendência e, portanto, evolução. Então vamos ver o esboço de texto aqui. A valorização da vida e a coragem para resolver os seus desafios. Estamos na existência terrena em aprimoramento do espírito, aprendendo a ser. Aprendendo com tudo e com todos, superando-nos. Este o verdadeiro sentido e finalidade da vida, este o verdadeiro sentido da reencarnação. Aprender e transcender-se através de um eterno nascer de novo, como afirmou o nosso grande mestre Jesus Cristo. Assim vamos nos firmando e afirmando. Em Lucas 17, versículos 20 e 21, Cristo nos afirma: o reino de Deus está dentro de vós. Portanto, tudo está dentro de nós. Os recursos que vamos, ao abrirmos a consciência, ao irmos abrindo a consciência, vamos acessando e vamos nos somando a todos os demais à nossa volta para colocar esses recursos em movimento, em prática. As leis naturais, plenas de sabedoria, têm como objetivo o bem. Dentro de si, na sua consciência, o homem encontra tudo o que é necessário para cumpri-las. Buscar este acervo há de ser nosso lema, utilizando, entre tantas outras, as ferramentas da prece, da reflexão, da meditação, da educação continuada no amor e, sobretudo, os recursos do diálogo e da convivência com o próximo. O homem pode ter uma existência venturosa na Terra caso siga as leis gravadas na sua consciência e que vão sendo explicadas a si mesmo através da intensa, extensa e profunda rede de informações e comunicações que se operam na sua própria natureza e na interação com as naturezas à sua volta. Na falta de valores morais, os valores de defesa da vida, dentre eles o amor, o respeito, a fé, a esperança, a renúncia, o espírito de justiça, de caridade, de compreensão, o espírito de entendimento, a vontade de acertar que seja tão forte que nos leve a nos consertar em hábitos, a nos reabilitar naquilo que já sabemos que podemos melhorar. Se faltam esses valores, que são os produtores de fluidos e substâncias positivas ao equilíbrio do corpo e do espírito, imperarão os produtos tóxicos do egoísmo, do orgulho exacerbado, da luxúria, da intolerância, da depravação das ideias, que são raízes das misérias humanas.
Uma sociedade onde seus sócios pensarem exclusivamente em si, priorizarem sempre a satisfação de seus desejos, sacrificando sem remorso os nobres interesses de seus semelhantes, das mínimas às grandes coisas, da ordem material à ordem moral e espiritual, tais seres e, portanto, tal sociedade estarão caminhando para a ruína, para a desagregação. Não será, então, a falta de proatividade, que é a atividade humana em benefício de si e do outro, em benefício das coletividades, não será o excesso de direitos individuais em detrimento da falta de deveres para com os outros, ou a falta de deveres morais, os pais do orgulho exacerbado, os pais da ingratidão, da avareza, da ostentação, do melindre, do rancor, do trauma entre aspas, do desânimo com relação à permanência na Terra. Portanto, os pais dos atentados contra a vida no planeta, contra si mesmos, inclusive os produtores dos suicídios, dos homicídios e, em seguida, dos homicídios coletivos, indo dos atentados até as guerras. Não precisamos temer o desencarne enquanto processo natural. Ele é respeito à vida. Ele expressa a fantástica e democrática oportunidade de reciclagem. É lei divina. Devemos, portanto, nos preservar de sermos assassinos da expressão de valores morais alcançados. Devemos nos preservar de sermos aniquiladores da esperança, aniquiladores da fé, da caridade, do espírito de trabalho digno e honesto em benefício de todos, sobretudo através dos nossos diálogos, que às vezes vão por caminhos supérfluos que levam aos nossos irmãos desesperança, que, uma vez estando fragilizados, podem caminhar para patologias. Aí surgem, inclusive, as depressões ou doenças mais graves, que chegam às fobias, às doenças psiquiátricas de ordem mais asseveradas, levando aos suicídios patológicos, mas que lá na base começaram, quem sabe, através de atitudes que um e outro foram fazendo, não preocupados com a preservação da vida, dos valores, da alegria, do bem-estar de todos, que permitiram chegar àquele fim. Tenhamos nós vivido e permitido que todos os nossos irmãos vivam proativamente ou não, a vida segue seu curso eterno. Ela não se extingue, ela não morre. Continuaremos conscientes. Tenhamos nós permitido que o nosso capital de vida, reencarnados, dure o máximo, ou não estejamos nós reencarnados no momento seguinte em função de nossas incúrias, nossa consciência nós levaremos. Não nos despojaremos dela, não despojaremos de nossos arquivos, de nossos acervos. Levaremos conosco, levaremos memória e levaremos como espíritos a capacidade de acessar a ela, pois tudo isso é patrimônio do espírito. Vendo por essa ótica, nós como espíritas nos perguntaremos: quais serão nossos ânimos para viver o nosso projeto reencarnatório no presente e nos próximos instantes, a que chamamos futuro, se nós não estivermos dia a dia, passo a passo, produzindo em nós mesmos uma cultura, se não estivermos mergulhados num caldo cultural produzido por nós, no sentido de que a vida não se extingue, de que ela continua? Qual será o nosso ânimo para continuar resolvendo os desafios, se não acreditarmos na eternidade? Acreditar com coragem, acreditar com convicção,
Acreditar porque se olha para dentro de si, porque olha para seus irmãos, porque olha para a natureza, porque olha para o mundo e encontra Deus. Qual será então a coragem para vencermos os desafios da caminhada? No entendimento espírita, será a coragem usinada na força do trabalho, no intenso processo de comunicação com todos, em sintonia e ressonância com o bem. É o bem possível a cada um. Deus não espera de nós o impossível, mas uma coisa é certa, nos permite benfeitores. Nos permite que tenhamos pessoas encarnadas e desencarnadas que conosco se somarão na produção do que quisermos. O que nos alçarmos para aquilo. Não são os outros que nos alçam, não são os outros que nos laçam. Nós nos laçamos e nos encaminhamos, e através do intenso processo de compartilhamento, nós vamos encontrando nossos pares. Com todos os valores morais, a coragem não é oferecida, como todos os valores morais, a coragem não é oferecida de prêmio, não é dádiva. Não é dádiva que uns recebem e outros não. É algo que teremos apenas na medida da nossa produção. Deus, na sua imanência em cada um de nós, é nossa maior estrutura. Os espíritos orientadores se somam a nós, colaborando conosco, nos ajudando a enxergarmos e vermos mais profundamente e mais longe. Vermos o invisível, sentirmos o intocável, mas que é tocável à alma. Os evangelhos de Jesus Cristo, com suas parábolas, nos auxiliam a garimpar melhor nossas melhores preciosidades em nossas jazidas interiores. Sejamos unidos, sejamos trabalhadores e a coragem, sejamos trabalhadores no bem e a coragem para os enfrentamentos e para as resoluções necessárias virão em decorrência. Valorizemos o que é realmente valor, o patrimônio espiritual. Assim, valorizar a vida é buscar, através da imanência, Deus, nosso Pai, dentro de nós. É dar as nossas mãos a Ele, através do humilde através da humildade e do diálogo da prece, dando as mãos uns aos outros. Dar as mãos a Deus é dar as mãos aos nossos irmãos. Só através de dar as mãos aos nossos irmãos, sejam eles da classe que pertencemos, que é o homem, até os irmãos menos evoluídos que estão à nossa volta, expressando suas naturezas, através de um buscar o trabalho renovador e construtor do bem. Descobrir o que estamos aprendendo no sentido do bem, através da experiência que estamos vivendo, mesmo que ela seja, sob a nossa ótica, a pior possível. Solidarizar e fraternizar com nossos irmãos, muito especialmente nos seus momentos de dor, de pobreza, de angústia, são ferramentas que não temos que ter dúvidas da sua eficácia. Cada um de nós criar e nutrir a cultura de doar e receber com humildade, com dignidade e gratidão, assumindo o heroísmo da defesa da vida, não há dúvida para nós de que é uma eficiente ferramenta. A vida requer trabalho, cuidado, amor, acolhimento. Merece ser tratada como que realmente ela é, algo divino. Carece e merece ser vivida com coragem, alegria e predisposição à felicidade, onde cada um encare o outro como alguém que traz em si algo para aprender e algo para ensinar, desencadeando-se uma conspiração em favor da vida que não se limita apenas aos indivíduos em si, nas suas relações interpessoais, familiares, mas alcança outros grupos, além de atingir e proteger as relações entre todos os países, nações, todos os povos,
protegendo todo o planeta, lembrando sempre que nós somos um para incluir a todos. E todos estão aí para incluir o um, que somos nós. Não podemos valorizar a nossa vida enquanto não valorizarmos a do outro, enquanto não valorizarmos a do planeta. A isto, hoje, se dá o nome de inclusão. Ela nos cria sustentabilidade para sermos felizes. Não coloquemos na responsabilidade de terceiros a valorização da nossa vida. Valorizemo-la nós mesmos. Não esperemos que a felicidade venha através do que os outros pensam de nós. Façamos o nosso máximo a cada instante para nos encorajar e, sobretudo, nos permitir a convicção de que fizemos o possível. Porque aí, mesmo que estejamos vivendo o que o nosso irmão Leocádio José Correia tem sempre nos alertado, que é não esperar agradar a todos, não querer ter a pretensão de agradar a todos, pois nem o nosso grande mestre Jesus Cristo conseguiu, nós viveremos, quem sabe, essa situação para a qual ele nos alerta, na certeza e convicção de que fizemos o nosso melhor. Isto será felicidade. Primeiro, nós precisamos alcançar uma política de unir corpo, físico. Eu vou sublinhar o físico e colocar entre aspas, porque para o espírita de hoje não há mais o físico, já que é tudo energia, mas como pedagogicamente ainda está na nossa cabeça físico e nosso tempo está a gente coloca como físico. Mas na verdade, é um tipo de energia mais densa, que nós estamos chamando de corpo físico. Nós precisamos, enquanto religiosos, urgentemente unir os três grandes pilares: o corpo físico, o perispírito, que é o grande elo de ligação do espírito às ordens materiais da Terra, seja o nosso corpo físico ou de nossos irmãos, e o espírito. Provavelmente, tem coisa que a gente não pode afirmar, a gente diz provavelmente, cada um pensa do seu jeitinho. Muito provavelmente, nós teremos menos sucesso no esforço de trabalhar pela valorização e preservação da vida, se não unirmos esses três elementos. Nós temos que espiritualizar o corpo. Até então nós temos tido dificuldade. Nós queremos tratar espírito como espírito. Aí ele fica muito sutil e a gente acaba não tratando direito dele. E queremos deixar o corpo na ordem material. Então nós temos que aprender a espiritualizar o corpo físico e materializar o espírito. Não é materializar no sentido de subestimar, de tratá-lo como um par de sapatos ou como um liquidificador, uma geladeira ou um automóvel. Não é isso. Tratar ele como se fosse mas é tratá-lo enxergando. Enxergar o espírito. Torná-lo materializável para nós. De forma concreta, né? É como, por exemplo, o amor. O amor, quando a gente diz, eu ia pela rua combalida, era um dia que eu tinha tido muitas dificuldades, eu não tinha conseguido me administrar bem, os embates, eu não consegui retornar ao meu melhor equilíbrio, e eu ia pela Avenida Copacabana e encontrei fulano. Fulano materializa o amor de tal maneira que quando eu saí de 1 minuto da frente dele, eu estava melhor. Porque ele materializa o amor. E essa materialização que nós estamos falando aqui é isso.
É poder olhar para uma pessoa, vamos dar um outro exemplo de materialização do que é imaterial para nós. É a gente dizer, fulano materializa muito bem o espiritismo. Ele sabe fazer renúncia, ele é honesto, leal, ele é íntegro. Ele materializa o espiritismo. É nesse sentido que nós estamos na tarefa de fazer acontecer conosco. Materializar o espírito é, antes de tudo, que não tem como a gente valorizar a vida se a gente não vê-la como espiritual, né? Como não espiritual, a gente é capaz de tratá-la como trata um liquidificador. Ficou velho. E nós, a minha faixa etária está aí provando isso. Falam coisas horríveis. A minha faixa etária. As que estão tendo o luxo de estar de 90 anos, 88, 90 para cima, vem de uma época melhor, mais espiritualizada. Os que estão vindo depois, graças a Deus, estão melhores. Nós temos, a minha faixa tem que ter muito cuidado, abrir o olho. A gente estava jovenzinha quando aconteceu a Revolução Industrial e a gente achou lindo, a gente embarcou em Revolução Industrial, embarcou em feminismo, veio o movimento hippie, a gente não soube codificar bem esses movimentos. Estou falando contra eles não, eles foram ótimos, a gente não soube codificar. E aí a gente foi para as banalidades dos movimentos, a gente foi para a banalidade da Revolução Industrial, quando ela é maravilhosa. A Revolução Industrial nos permite ganhar tempo, porque a gente pode cozinhar e pôr a comida na geladeira. Nos permite ganhar tempo porque domingo eu cozinho, faço umas vasilhinhas e ponho num freezer. E se na semana eu não tiver tempo de cozinhar, eu quero escrever um texto, quero esboçar um texto. Quanto tempo eu gastei esboçando esse texto? O tempo que eu gasto fazendo um almoço para eu e meu marido comermos ao longo do dia. Mas, como eu sou pós-revolução industrial, eu posso não deixar de escrever o texto porque eu tenho uma comidinha que domingo eu engavetei lá num trem que congela. E é isso. Fulano queimou e precisa de um colchão d'água. A Revolução Industrial permite isso. Temos colchões d'água para pessoas que se queimam. Temos colchões d'água para pessoas que têm que passar muitos meses acamados com vários tipos de lençóis e de mantas que não faz escala, que isso e que aquilo. Revolução Industrial. Espiritualizamos a Revolução Industrial? Não espiritualizamos. O resultado... A minha geração não. Não, temos que espiritualizar a Revolução Industrial. Ela é espiritualizada, mas nós espiritualizamos? Precisamos espiritualizar para quê? Para valorizar a vida, querer preservá-la, até mesmo porque quando espiritualizamos as coisas, nós vemos o real valor delas na nossa vida e na de nossos irmãos. Aí nós valorizamos especialmente poder ser uma vida, sou uma vida, e estou reencarnada neste momento, vivendo aqui na Terra, convivendo com esses produtos, com esses artigos, com esses enunciados maravilhosos e, portanto, podendo enxergar mais longe e com mais produtividade, com mais profundidade, porque tem gente fazendo coisas, inclusive ajudados pela Revolução Industrial, que permitiu, por exemplo, hoje esses recursos tecnológicos que nós temos, uma biblioteca dentro de casa. Quantos aqui, levanta o dedo, quantos daqui tiveram que viajar para as bibliotecas para passar uma tarde lá procurando um livro que não achou e que voltou e teve que no dia seguinte gastar indo para outra universidade, para outra instituição e não achou e foi no dia seguinte para uma outra. Você senta lá, sábado à noite, todo mundo vai passear, sua casa fica o maior sossego, você senta lá e vai clicando o botãozinho e a biblioteca está lá. Prontinha para você abrir e acessar. Isso que eu estou dizendo, biblioteca do mundo. O mundo está ali.
E o que não estiver, a gente ainda liga para um, para outro, você tem o programa, você tem isso, você tem esse recurso, estou precisando, olha aqui, meu filho, não consigo acessar, faz para mim, minha nora, eu não consigo, olha aqui, vê se, o que você faz para mim aí. Aninha, estou precisando disso, Aninha, faz para mim, olha aqui. Quando valorizamos a vida, nós vamos alcançando, através do diálogo conosco, com Deus, com os bons espíritos, encarnados e desencarnados, as condições para construir não só coragem, que em algumas situações, quando nós buscamos adequadamente dentro de nós, e aí sabemos buscar na nossa rede, encarnada e desencarnada, nós nem precisamos ficar buscando muita coragem. A gente já encontra condições para resolver aquilo. Ele já está inserido, né? Hã? Eu penso assim, porque para nascer a gente já precisa de coragem, porque, né? Já é um ato de coragem. Né? Já começa pelo nascimento. E tivemos a coragem para fazer um projeto encarnatório. O primeiro é o projeto encarnatório. Para nós espíritas, nós não viemos aqui jogados, despejados. A Nájila reencarnou em 1952 no Vale do Jequitinhonha, porque ela tinha feito isso, tinha feito aquilo, e uma equipe de espírito pegou e despejou, vai para lá, ó, é lá que você vai. Nós não acreditamos nisso. Aqui é um mundo de estágio. Né? Nós acreditamos convictamente num exercício de consciência onde nós escolhemos o que precisamos aprender, o que queremos somar a mais, por reconhecer que temos bases para aquele mais. E para melhorar a nossa prestação de serviço a nós e ao mundo. A primeira agência que recebe o nosso serviço, nós mesmos. É o espírito que age, que faz, que escreve sua história. Ele é o primeiro a receber. Bom ou ruim, o que eu fizer de bom ou ruim, eu sou a primeira a receber. Primeiro que sou eu que me mergulho naqueles fluidos. Porque tudo é fluídico, tudo é energia. O que eu faço, eu me mergulho. Como a energia não fica parada, se dissipa, alcança nossos irmãos. Farão em nossos irmãos o mesmo resultado que fazem nós? O mesmíssimo e nenhum. Resultados assemelhados se eles tiverem uma similitude de frequência que me permita ressonância. Aí já vai permitir que nós valorizemos a vida com um foco a mais, com um ângulo mais amplo, que é, eu devo valorizar a vida e todas as minhas experiências, porque nenhuma delas é ninguém que fez eu fazer. Eu fiz numa consciência de ser, me somando a outras pessoas, encarnadas e desencarnadas, que pudessem me oferecer sustentabilidade para fazer aquilo. Aí nós já passamos a fazer um olhar diferenciado para irmãos nossos que, ao cair para os vieses da angústia, da tristeza, da melancolia, que isso vai numa escala crescente, né? Até chegar à depressão, que aí já é patológico. E já vai fazendo com que essas pessoas vão perdendo cada vez mais o nexo e a fortaleza para buscar as alternativas de restauro, e estamos nós aí todos empenhados em ajudar esses irmãos. Nós não temos que nos perguntar, fulano, estou falando isso porque estamos numa casa espírita e tenho percebido que as casas espíritas ainda trilham lastimavelmente por esse caminho de irmãos nossos que cometeram atos, cometeram atentados à vida,
ao invés de nós sermos solidários com eles, ao invés de nós sermos pessoas que fazem reflexões sobre, inclusive, uma educação que seja mais de preservação e valorização da vida, uma educação que qualifique mais as pessoas para o trabalho constante e pertinaz aqui na Terra, para gerar, né, serotonina e gerar equilíbrio interno e satisfação interior, para ele ter alegria de viver. Ao invés de nós sermos pessoas que lutemos por ajudar no que é possível com o nosso pensamento bom, para a humanidade ir se equilibrando, nós ficamos aí pregando que aquela pessoa tinha espírito obsessor, nós ficamos aí pregando que ela traz dívida de vida passada, sem poder provar. E a questão é, nós ainda somos uma sociedade que aceita falácia sem prova? Resolvo colocar uma ação contra a Socorro, alegando que Socorro fez isso, fez mais aquilo outro, e vou lá para uma audiência, sem prova. Vou ganhar a ação? Eu acho que é muito bom que nós espíritas nos encaminhemos para a nossa condição de uma sociedade civil já organizada, porque como vivem nossos irmãos civilmente, expressa muito do espiritual. Porque se nós olharmos, as leis são espiritualizadas. Difícil é o cumprimento adequado delas. Mas a gente pega o Código Civil, coitadinho, mesmo ele estando meio obsoleto em algumas coisas, mas nós percebemos o quanto as leis são espiritualizadas. As leis civis. E é bom que a gente leia e estude esses documentos, seja na área do direito, na área da química, da física, da matemática, das ciências sociais todas, elas nos espiritualizam muito. É só pegar os bons autores, os bons trabalhadores. Só um minutinho que eu tenho que dar a vez para elas também. E por que elas nos espiritualizam muito? Porque são pessoas, são médiuns, são nossos irmãos, médiuns, que não se encaminharam, às vezes, nunca para uma casa de religião, mas se encaminharam para fazer daquele viés de profissão que ele escolheu, a sua aplicação missionária. E daí eles fazem um verdadeiro religare. Eles fazem em si, e com isso eles são capazes de se conectar a esses irmãos, aí eles se conectam a espíritos que já foram e são religiosos, espíritos cientistas, espíritos conhecedores daquela área, e por um processo intuitivo, eles captam informações e põem nos documentos para nós. E estamos nós aí, precisando valorizar muito a nossa vida, inclusive para saber assim, desses recursos tecnológicos, não, dentro do que esses recursos tecnológicos me permitem, quais são as escolhas que eu quero fazer, no sentido delas me ajudarem a resolver os desafios da minha vida. Quais são as escolhas que eu quero fazer? Ah, eu quero ter o WhatsApp? Ah, não, porque trabalho com obra social, vai ter não sei quantos me mandando mensagens, grupo de Rio, grupo de Novo Cruzeiro, grupo de Belo Horizonte, grupo do Paraná, grupo de Balneário Camboriú, grupo de Campos Novos, grupo de não sei mais aonde. Que tempo eu vou ter para ler esse povo todo antes de deletar? Não vou ter coragem de deletar, seria falta de respeito, seria falta de valorização à vida. Deletar sem ler. Porque pode ser que no meio disso tudo tem uma coisa importantíssima desse menino, uma necessidade premente, inclusive. Aí, bom, se eu já sei que se eu fizer isto, esse recurso tecnológico, que a tecnologia me permite, ele não é, ele é um recurso, que a tecnologia me permite, vai me atrapalhar de gastar minhas 2 horinhas por dia estudando, eu vou ter que priorizar. Eu vou ter que dizer para todos meus irmãos, infelizmente eu não tenho WhatsApp.
Aí vai ter um que vai ligar e dizer, como assim? Você não tem WhatsApp? Eu não tenho, eu não posso ter, fulano. E vai o irmão, e a cunhada, e a sobrinha. Mas não escolha isso. Sim, mas escolha nem sempre é tão entendida. Mas nós temos que ter a serenidade para mostrar para o outro porque fulano eu só tenho 1 hora para estudar por dia. Essa 1 hora eu gastaria olhando as mensagens. Num processo de valorização da vida, não é de desvalorização do recurso, ele é maravilhoso, aí você elege um santo na família para ter o direito de oferecer o WhatsApp dele para emergências, para necessidades prementes. Escolhe um na família. Claro que uma vítima dessa é o marido, né? Com certeza. Nesse processo que a gente vai valorizando a vida, vai buscando recursos internos para valorizar a vida, está conhecer a nós mesmos. Mas não vamos buscar como espíritas conhecer a nós mesmos. Eu já vou dar a vez nos dois, né? Que é só lá. Coloca o espírito num altar, lá no. Parece os altares lá do Oriente Médio, que o Buda está lá. E aí a gente põe o espírito lá naquele altar, lá em cima, e acha que valorizar a vida é só o espírito. A questão é que nós não somos espíritos desencarnados. Somos espíritos encarnados. Para nos conhecer bem aqui encarnado, nós temos que conhecer nosso corpo. E buscar todos os dias conhecer o corpo, saber assim, perispírito é o quê? É a parte fluídica mais densa do espírito com a qual ele é capaz de alcançar o corpo físico. É onde estão os registros sendo trabalhados. E o espírito que é o meu acervo de sínteses maravilhosa. Energia quintessenciada com a qual eu me comunico com as sutilezas do mundo. Mas não desvalorizar a busca por conhecer esse conjunto maravilhoso. Senão nós ficamos tratando o nosso corpo só como máquina. E como máquina nós estamos matando ele. Como máquina a gente desvaloriza, até mesmo que nós não temos uma cultura de assistência técnica boa. Nós não temos uma cultura de manutenção boa. Nós não temos uma cultura de profissionalização para eficiência no sentido de uma boa prestação de serviço. Nós não temos. Como nós não temos e transformamos o corpo em máquina, é a máquina do espírito, até há pouco tempo os espíritos estando ali manifestando-se, o conjunto ali passava a chamar o médium de instrumento. Eu, Alígio, Luiz Adolfo, com certeza, eu espero que eles não tenham passado por isso. Eu passei pela experiência no trabalho ali, o corpo ser chamado de aparelho. No centro espírita, com todo o respeito. Passou, Leila? Leila é espírita de longa, exatamente. Então, quando nós transformamos o corpo em aparelho, numa cultura que ainda não prima pela boa qualificação de assistência técnica e manutenção, eu posso dar para ele qualquer óleo para comer. Então eu posso dar margarina. Eu posso dar óleo queimado. Que minha avó fazia arroz deixando o óleo, a gordura esquentar até mudar de cor, punha o alho, deixava o alho mudar de cor, porque aí sai aquele cheiro enorme, o quarteirão inteiro sabe que ele está fazendo comida, e aí é que dá um arroz gostoso, e minha avó morreu com 100 anos, escuto isso todo dia nas palestras, hoje mesmo escutei numa que eu fui fazer. Aí eu disse, e sua avó tomou refrigerante quantas vezes na vida? Quais foram as combinações que ela fez com esse arroz oxidado? Tomou refrigerante? Não. Será que a sua avó comeu água com mercúrio?
que nós estamos comendo? Um país minerador, graças a Deus os rios estão aí fluindo para lá e para cá. Estamos comendo mercúrio, estamos comendo arsênio, estamos comendo... Quantos automóveis tinha no lugar que sua avó viveu? Qual era o volume de chumbo no ar? Qual era o volume de arsênio? Qual era o volume de enxofre vindo dos chaminés das indústrias e espalhando por todo? Aí é que nós vemos que nós não podemos ficar agarrados no passado. E que esse corpo não é máquina. Ele é uma unidade maravilhosa, maravilhosa, que o espírito reencarnante, com a oferta do pai e da mãe que doaram o genoma, e os senhores todos que foram trabalhando para produzir limpeza na cidade, produzir água limpa, produzir comida, os agricultores, e foi introduzindo comida na senhora que estava grávida daquele embrião, e esse espírito foi conseguindo estruturar célula por célula, e ela se combinando e formando os órgãos, e os órgãos se combinando. Primeiro formam os tecidos formam os órgãos formam os sistemas, e estamos nós aqui, reencarnados, portando um sistema espiritualizado, porque o espírito ele vai trabalhando e vai ocupando a célula. O espírita de hoje não vê corpo. Aqui está o corpo e aqui está o espírito. Os dois são separados. E eu sou espírita, eu vou cuidar do espírito. E não sei quem vai cuidar do corpo. Não, nós cuidamos do conjunto. E enxergando o espírito aqui. Cada célula minha que se danifica pela minha incúria, eu estou danificando um sistema espiritualizado. Eu não valorizei a vida adequadamente. Porque se valorizar, eu vou me esforçar um pouco mais. Aí hoje, lindamente, uma senhora disse assim: Dona Nájila, a minha sardinha fritinha, torradinha, eu vou poder comer mais? Não, querida, você não pode fazer disso uma rotina. No dia do seu aniversário, se dê de presente uma sardinha torradinha. Sente, coma bem feliz, aproveite, deguste, sentindo o sabor, registre, crie uma satisfação, você passar bastante tempo satisfeita. Aí seu organismo se desintoxica dela, elimina todo o residual tóxico, se recompõe, você fica bem, fica beleza. No próximo aniversário vai vir só 365 dias depois, também passa rápido. Você de novo saboreia sua sardinha. Né? O espiritismo não está aqui para tirar a alegria das pessoas. Está para nos ajudar a promover uma alegria, mas que ela seja perene. Porque ela é fruto da valorização da vida. Ah, como é que é para eu ir na casa de meus filhos? Porque valorização da vida para a espírita passa por tudo isso. Meus filhos não escolheram essa alimentação tão assim, e aí? Uai, querida, vai bem nutridazinha, enche bem sua barriga, vai, faça o evento lá, participe, seja alegre, feliz, e coma assim. Tem uma bandeja de uma salada, pedacinhos de presunto espalhadinho. Você afasta, deixa o presunto para quem gosta, cata as folhinhas, leva para o seu prato. O arroz é só refinado? Uma colher de arroz. E vai levando aquilo e seja bastante alegre, feliz e bem integrada. Ninguém nem vai notar que você não comeu nem presunto, nem bicho frito, cozido, assado. E você valorizou a vida, porque o encontro com quem nós amamos é valorização da vida. Mantém nossa alegria, mantém nossa produção de serotonina, não nos deixa cair em tristeza, melancolia, indo para a depressão, pelos desafios mais graves que teremos que resolver. Nos faz querer continuar encarnados e, sobretudo, dissipar vibrações preservadoras da vida. A humanidade está carente, ela está necessitada dessas vibrações. Nós somos capazes de colocar essas vibrações aí no mundo.
E é uma das coisas que vai nos alegrar muito, é termos conseguido valorizar a vida, valorizar as experiências e dizer, essa experiência é quase sórdida, mas eu sei que eu sairei dela mais forte. Porque ela é tão sórdida que eu vou ter que garimpar, como o texto aqui, ir lá nas minhas jazidas, levantar o máximo de valores morais, trazê-los em relevo para mim e viver à luz deles este momento para eu poder administrar isso sem cair meu padrão moral. E afirmar para nós mesmos, eu não quero embarcar no ódio, eu não quero embarcar na raiva, eu não quero embarcar no desânimo, eu não vou embarcar na desesperança, eu estou embarcada na esperança, eu estou embarcada no amor, na capacidade de trabalhar, e eu vou trabalhar isso e vou buscar as ajudas necessárias. E saber buscar ajuda. Porque valorização da vida não é uma coisa que, é só a gente pensar o bem. Pensar e se manter pensando, seja a circunstância qual for e seja a contingência que for. Temos a certeza que o Pai é imanente em nós, está aqui. Os espíritos bons estão aí, ceareiros do bem, para nos somarmos a eles. E segundo eles, espíritos que ainda não têm condições de se manifestarem para o bem, estão sob o processo de educação continuada, movido e trabalhado pelos espíritos orientadores, até virão aos espaços no sentido de aprender, no sentido de assistir, estar ali conosco, no sentido de encontro, mas não se manifestarão a ponto de entrar nos nossos campos e fazer com que façamos o que nossa consciência não quiser. Eles dizem, um dos pilares do Espiritismo é o livre-arbítrio. Saibam os senhores que para os senhores fazerem alguma coisa, os senhores têm que querer. Não é espírito que vai chegar e fazer os senhores fazerem. E assim estaremos caminhando juntos. Pois não, querida? Não, eu já nem sei mais se tem sentido, mas de qualquer forma, se tiver ainda, porque você falou sobre suicídio, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando que a literatura, digamos, tradicional do espiritismo sempre coloca o suicida como um ser, enfim, que vai para o umbral, que vai sofrer, como se fosse uma punição e tal. Como é hoje a interpretação da condição do suicida na literatura, digamos, mais atualizada? No pensamento linear, que é o que vem da física clássica, né? Que é do século XIX e que foi se arrastando para o século XX, e nós temos uma grande dificuldade de atualizar conceitos, e de nós religiosos. Os cientistas estão sempre prontos para atualizar conceitos. O religioso está sempre pronto para viver a tradição antiga. E nós temos que vencer essa tradição. No pensamento quântico, que é o de agora, nós tínhamos a física clássica, que é o pensamento linear. Fulano não tem uma perna porque arrancou uma perna de Beltrano na vida passada. Fulano se suicidou, ele vai sozinho pagar o ônus. No quântico, na física quântica, todas as partículas, no linear você está fazendo sua caminhada linearmente sozinho, tomando suas decisões e assumindo sozinho. E é isso que rola ainda na casa espírita, lastimavelmente. No quântico não. Todas as partículas se compõem num processo interativo onde elas criam sustentabilidades umas para as outras. Só ao suicida, porque há nós todos que em algum momento, ou em algum viés da nossa consciência, ainda fazemos desvalorização da vida e, portanto, abrimos para aquele que já está em processo de descrença, em processo de falta de fé, de desesperança, de angústia, de tristeza, nós abrimos a fenda pela qual ele entra e encontra alimento para alargar a sua desesperança, sua falta de fé, e etc, etc. E daí a vida perde sentido. Então, para nós hoje, ninguém pratica nada sozinho. Se alguém chegar
para Ana Maria e disser, eu vou lá no seu centro, ela na hora já vai dizer, meu não, o centro é da comunidade e é composto por um grupo de espíritos encarnados e desencarnados e nós somos a força do nós. Entendeu? Ela estará à luz do quântico. Obrigada. Se ela sim vai descer e disser, pois é, o que você quer mesmo? Você quer que eu tire um obsessor? Você quer que eu mude sua vida? Aí ela vai estar no pensamento clássico e vai se colocar de poderosa e aquela pessoa, coitada, de diminuída e vai estar aqui nas mãos dela e correndo até risco dela fazer o que bem entender. Não sei se explicou? Perfeito. Entendi. Agora é o senhor para a gente ir para a mensagem. A senhora fez uma abordagem do Código Penal interessante, porque uma parte da história só existiam duas sentenças, castigo físico e morte. Existia prisão. Dali você saía para essas duas, morte ou castigo. Depois a Igreja Católica veio com uma proposta de penitenciárias. A senhora acha que foi por talvez, algum motivo dos espíritos direcionaram para a penitenciária para tentar valorizar a vida? Isso, continuar, a pessoa continuar encarnada. Você fez direito. E com muita fé em Deus estamos nós aqui agora, constituindo mentalidade para, ao invés de ser penitenciária, que é no sentido de penitenciar-se, ser espaços onde nossos irmãos tenham uma educação continuada, melhorada, para eles se valorizarem a vida, se valorizarem e com essa valorização da vida, se valorizando, eles poderem alcançar novos limiares, novas práticas e poder ali fazer uma verdadeira sociabilização e voltar ao nosso meio até melhor do que nós, porque tiveram tempo de fazer reflexões e quem sabe meditações melhor do que nós.